Hoje pela manhã nós estávamos respondendo uma pergunta de alguém em Romanos 7, quando Paulo disse que a lei reviveu o pecado e então ele morreu. Ele disse que estava vivo e achava realmente que estava vivo espiritualmente e obedecendo a Deus em sua vida, até que ele compreendeu o 10º mandamento, como a gente viu. E o 10º mandamento matou ele, no sentido que ele viu: eu estou morto espiritualmente, eu preciso de um novo coração, porque diferente como os outros mandamentos são, esse mandamento é que faz ou não todos aqueles outros mandamentos serem descumpridos. Ele é muito mais penetrante do que os outros, e a conclusão é essa: nós precisamos de um novo coração. Eu quero só continuar falando a respeito disso, lá no mesmo lugar, no Velho Testamento, para nós cearmos hoje. Em Deuteronômio 3, de 1 a 10, diz assim: quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de você vierem sobre você, e você as levar a sério, onde quer que o Senhor aqui é Yahvé, né? É o eu sou, é o nome que Deus revelou a Moisés. O Senhor seu Deus o dispersar entre as nações, e quando você e seus filhos voltarem para o Senhor seu Deus e o obedecerem de todo o coração, de toda a alma, de acordo com tudo que hoje lhe ordeno, então o Senhor seu Deus restaurará sua sorte e terá compaixão de você, e o reunirá novamente de todas as nações para onde ele o espalhou, mesmo que você tenha sido banido para a terra mais distante sob os céus. De lá o Senhor seu Deus o reunirá e o trará de volta. Ele o trará para a terra que pertencia a seus antepassados, e você tomará posse dela. Ele o fará mais próspero e numeroso do que seus pais. O Senhor seu Deus circuncidará o seu coração e o coração dos seus descendentes, para que você ame a Ele de todo o coração e de toda a tua alma, e viva. O Senhor seu Deus colocará todas essas maldições sobre seus inimigos que o odeiam e perseguem. Você obedecerá novamente ao Senhor e seguirá todos os seus mandamentos que hoje lhe dou. Então o Senhor seu Deus fará com que você prospere em todo o trabalho das suas mãos, no fruto do seu ventre, nas crias do seu gado e nas colheitas da sua terra. O Senhor terá prazer em você novamente e o fará prosperar, assim como ele se deleitou em seus pais. Se você obedecer ao Senhor seu Deus e guardar os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, e se voltar para o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a sua alma. Eu já disse aqui que o livro de Deuteronômio é um livro maravilhoso, não é? Já que quando Deus fala sobre Moisés, diz que eu levantaria um profeta semelhante a Moisés. Quando ele fala sobre Cristo, Moisés está assim num dos lugares mais altos da revelação de Deus na história, né? Talvez junto com Paulo, né? E Davi. E a gente já disse que o livro de Deuteronômio é uma série de sermões, volta e meia a série de sermões pregado por um ou por outro, né? Mas Moisés pregou uma série de sermões quando sentiu, ou quando percebeu, ou quando Deus mostrou que ele estava no fim, que ele ia partir, que ele ia morrer. Então, quando ia morrer, ele pensou: vou pregar uma série de sermões. E esses são sermões imperdíveis, né? Já que todos os sermões de Moisés são imperdíveis, mas a série que ele resolveu pregar quando sabia que ia morrer. Então, quando você está prestes a morrer, quando você vai fazer uma série de sermões e você sabe que aquilo são as últimas coisas que você vai pregar neste mundo, quando você sabe que está falando e aquilo é o canto do cisne da sua vida, né? Você não vai falar mais nada, são as últimas palavras, então você não tem rodeios, você não tem tempo de ficar rodeando e tentando passar a mão para as pessoas irem entendendo muito devagar. Você vai direto ao ponto das coisas mais importantes, e você só diz as coisas mais importantes que você aprendeu em toda a sua vida. Então, um pregador como Moisés sabe que vai morrer e que está pregando os últimos sermões. Ele não vai fazer rodeios, ele vai pregar as coisas mais importantes que ele aprendeu em toda a sua vida, e ele é um dos homens que mais conheceu Deus. Então, aqui no fim de todos os sermões, no fim da série de sermões que ele está pregando, se isso é verdade, em toda a série de sermões que ele sabe ser a última, imagine quando ele chega no fim da série, não é? Então, no fim do livro de Deuteronômio, Moisés chega às coisas mais cruciais
que Moisés poderia dizer a qualquer pessoa de tudo que ele conhecia de Deus. Então é Moisés no lugar mais alto, na sua série final de sermões. E hoje eu diria que, de certa forma, é o mais crucial de tudo que ele disse até aqui, nessa série de sermões. Aqui ele nos dá a solução para o que poderia ser chamado de um problema humano definitivo, que era o que Paulo estava falando quando ele disse, então, a lei reviveu o pecado e eu morri, quando estava falando sobre o 10º mandamento. Então, qual é o problema definitivo do ser humano? Qual é a solução que Moisés traz no final da sua série de sermões? Como você sabe se você está onde ele disse? Ou seja, se você experimenta o que ele está falando, e se não tiver, como você pode finalmente experimentar o que ele está dizendo? Então, aqui é o ponto culminante da série de sermões que Moisés sabe que ele está morrendo, na qual ele só falou aquilo que era essencial, mas ele chegou no essencial do essencial. Então, qual é o problema? Está realmente aqui nos versos de 1 a 4, se você gastar tempo olhando o livro de Deuteronômio, você vai ver que basicamente o livro de Deuteronômio é o plano de Deus para como ele quer que os seres humanos vivam, ou seja, como ele fez para nós vivermos, não só durante um tempo, mas para sempre. É um plano maravilhoso, é uma visão de uma vida, mesmo agora, de integridade, de generosa alegria, se realmente vivêssemos dessa maneira, que está aqui, meu Deus, como esse mundo seria diferente do que ele é. É porque tudo que o ser humano faz, sente, escolhe é exatamente o oposto que o mundo é, como ele é. E a gente chega aqui num quando pensamos nisso. Deus diz repetidamente que se você viver de acordo com a lei de Deus, que nada mais é do que a expressão do seu caráter, esta será a bênção que você vai experimentar, esta seria a sociedade que você viveria. Mas ao longo do livro de Deuteronômio, Moisés disse, e dá repetidamente o seguinte aviso: vocês não vão viver assim, vocês vão se afastar dele. Se você vive assim, não há integridade. Se você, como Paulo enxergou, se eu não tenho um novo coração, eu não tenho como lidar sequer com o 10º mandamento, que é não cobiçarás. Então você vai ser cortado, exilado, banido. Então do versículo 1 ao 4, Moisés está olhando pelos corredores do tempo, sabe, olhando pelo túnel do tempo, e está dizendo finalmente aqui no final, vocês vão falhar miseravelmente. Toda lei só vai matar vocês. Vocês vão falhar miseravelmente a respeito de todas essas coisas. E no versículo 1 e 2, ele diz: vocês serão dispersos, todas as maldições da lei virão sobre vocês. E no versículo 4, vocês vão ser banidos. Isso é uma péssima notícia, é uma má notícia. A lei é maravilhosa, santa e boa, mas ela não é uma boa notícia. Ela é exatamente a notícia mais terrível que o ser humano pode ouvir. Oposta à notícia que o Evangelho a lei é um ministério de morte. A lei não tem plano de salvação nela. A lei não tem cláusulas de salvação, porque a lei diz: quem pecar, morre. Você vê, não há nenhum plano para quem pecar. A alma que pecar, essa morrerá. Essa é a lei. A lei não é boa notícia. A lei não pode fazer nada a não ser fazer o que Paulo disse. A lei, por exemplo, o 10º mandamento reviveu o pecado, e o pecado me matou, porque a lei não contém um plano de salvação nela. A lei é a manifestação da perfeita natureza de Deus. Então a lei diz que quem pecar morre. Como todo mundo pecou, todo mundo morre. E o que eu tenho que fazer? A lei diz: não, você não tem que fazer nada, você morre. Mas o que eu posso fazer para remediar isso? Você não pode fazer nada. Quem peca morre, você pecou, morre. É isso, a lei é assim que a lei se cumpre. Então não é que a lei tem um plano de salvação muito difícil, que ninguém consegue alcançar.
e que aí o evangelho é um plano de salvação. Não, não é isso. A lei não tem plano de salvação. A lei diz que se alguém peca, ela morre, e não há nada para ser feito, a não ser que você nunca tivesse pecado. Portanto, a lei não está te ensinando como ser salvo, está te ensinando como você está morto. É uma má notícia. No entanto, nós não devemos ler esses textos, esses sermões de Moisés, e começar a dizer: aquele povo de Israel era complicado, no deserto, eles ficaram, porque a lei não está dizendo isso para eles, não é? Só, está dizendo para todo mundo, está dizendo para Paulo. É por isso que ele diz: quando eu entendi a lei, então eu morri. Quer dizer, ele já estava morto, mas ele não percebia, porque ele achava que podia viver espiritualmente por aquilo que ele fazia, quando na verdade a lei não dizia nada: se você fizer isso eu vou te salvar. Não, você não pode pecar nunca, porque quem pecar morre, e você não tem como, mesmo que obedecesse uma ou outra coisa, compensar aquilo que você fez. Na história de Israel nós só vemos o que está escrito sobre toda a raça humana, sobre Paulo finalmente ter entendido, sobre eu ter entendido, você ter entendido. Infelizmente, às vezes na igreja é pregado a lei no lugar do evangelho, por exemplo. As pessoas ainda acreditam que a lei, de alguma maneira, pode ser ou misturada ao evangelho. Só que o evangelho é uma notícia, a lei é o que eu devia fazer, o evangelho é o que outra pessoa fez, é uma notícia. A lei está falando diretamente sobre o que eu devia fazer, o que eu não fiz e qual é a punição disso. E Jacob Needleman escreveu um livro chamado Por que não conseguimos ser bons? Em 2007. Ele morreu há pouco tempo, 2022, se eu não me engano. Mas por que não somos? Ele não é um cristão, não é? Ele é um filósofo, autor, famoso. Ele é judeu e ele foi educado na Universidade de Harvard, Yale e Freiburg, na Alemanha. Ele se tornou assim um pensador importante. E o ponto básico do livro, Por que não conseguimos ser bons, é óbvio, mas infelizmente não tem sido óbvio nem na igreja, não é? Ele aponta no livro, e você vê, não é um cristão, ele aponta que todos os teóricos sociais estão escrevendo livros como a sociedade devia viver, como as pessoas deviam viver, como as famílias deviam viver, como os casais deviam viver, e os terapeutas estão falando sobre como você devia lidar com isso, como você devia lidar com aquilo. Os líderes políticos estão escrevendo livros sobre como devemos viver, mas Needleman diz: todo mundo perde um ponto, todos nós já sabemos isso, é totalmente inútil ler o último livro da sociologia, como as pessoas devem viver, ou a última explicação do terapeuta como eu devia viver. Nem ele vive daquele jeito, ninguém vive. E a pergunta é: por que nós não conseguimos viver nem como nós achamos que devemos viver, nem como nós cobramos das outras pessoas? Então o livro dele, ele tem vários, mas esse livro, dos livros, ele tem vários livros famosos. Mas por que não conseguimos ser bons? Nós sabemos o que não devíamos fazer. Nós sabemos que tipo de ação nossa destrói relacionamentos. Nós sabemos a questão da sociedade, da cultura. Não é que as pessoas não sabem o que elas deviam fazer, elas sabem, todo mundo sabe. Todo mundo conhece a regra de ouro: não faça ao outro o que você não quer que as pessoas façam a você. Mas enquanto você cobra que as pessoas sejam maravilhosas com você, você não é maravilhoso com elas. E você faz para os outros aquilo que você achava que as pessoas não deviam fazer com você. Ele diz, no livro, por exemplo, Needleman diz que os seres humanos sabem o que é bom, cobram dos outros isso, dizem como o mundo devia viver, fala sobre os países que tinham que viver em paz, não é assim? Então, outro dia eu até botei uma foto e escrevi uma frase assim, meio que dizendo que os Beatles, por exemplo, só falavam sobre paz, você devia ter paz, viver em paz, e o mundo todo se abraçar na paz. Então eles brigaram, não tiveram paz, acabou a banda, eles nunca mais se juntaram de novo. É assim. Esse é o livro de Needleman. Por que nós não conseguimos ser bons? E permanecemos, ele diz, misteriosamente incapazes de adotar e praticar internamente as ideias e ideais éticos, morais, que nós mesmos sabemos que seriam
melhor. Ele disse que esse é o problema definitivo, que é totalmente inútil o próximo livro de como você devia agir, porque todo mundo já sabe como os pais deviam ser, como os filhos deviam ser, como os maridos deviam ser, como as esposas deviam ser, como todo mundo devia ser, como os governos deviam ser, como a sociedade devia ser. E você vê, ele não é um autor cristão. Ele diz: nós sabemos como devemos viver, e as pessoas continuam escrevendo como nós devemos viver. Ou seja, de alguma maneira, o homem, de maneira geral, não tem a revelação bíblica da lei, mas a lei é algo que não é notícia também para nós, porque nós já nascemos com a lei, pelo menos parte dela, colocada em nossos corações. E você vai ver criancinhas já fazendo coisas ruins, mas elas reclamam quando o outro roubou o bichinho dela. Ela também rouba, mas quando alguém pegou a borracha dela, ela reclama. Está errado. Você vai ver crianças dizendo: eu te dei um pedaço do meu bolo, agora você tem que dar um pedaço do seu. Não vou dar não, está errado, porque eu dei. Então, ela já sabe. É o que Paulo diz em Romanos 1. É o que a gente diz que quem não conhece o Evangelho vai ser condenado, quem não conhece a revelação de Deus, porque todos nós temos aquele gravador, como a gente já falou, que grava tudo que a gente, todas as cobranças éticas que a gente faz das outras pessoas. E um dia Deus vai ligar o gravador para a gente ouvir, que a gente ficou gravando durante 30, 40, 50 anos. A gente dizia: essa pessoa não devia mentir, mas a gente mente. Deus vai mostrar no dia: está vendo? Você sabia que mentira era errado. Essa pessoa não devia valorizar essa coisa aí que não é importante, então, mas você valorizava. Essa pessoa não devia fazer isso, então, mas você fazia. Essa pessoa não devia ser cheia de ódio, mas você era. Essa pessoa lá devia perdoar, então, mas você sabia que devia perdoar, mas você não perdoava. Sabemos como viver, Niederman diz, simplesmente não conseguimos. A lei diz: não cobiçarás. Paulo diz: morri, eu sei, não devo cobiçar. E a gente viu bastante as várias implicações do que cobiçar significa. Não conseguimos reunir a capacidade de forma consistente de viver como deveríamos, e é por isso que ainda temos o mundo como ele é. Niederman diz que não é um conhecedor do Evangelho. E sabemos o que é certo, não conseguimos fazer, esse é o problema. Há uma escritora chamada Beck Pipert, né? Eu já contei aqui que ela estava fazendo um curso em Harvard, com um dos terapeutas mais famosos. Ele estava dizendo que ele estava mostrando casos, estudo de casos, estava mostrando um cara que tinha uma vida devastada, e cheia de problemas e amarguras e tudo, e esse terapeuta famoso de Harvard disse que, conversando com ele, mostrou a ele que tudo aquilo vinha dele ter um ressentimento profundo da sua mãe, e que todas as coisas da vida dele estavam desse jeito porque esse ressentimento contaminava tudo. E então o terapeuta disse: a gente chegou, ele conseguiu ver que tudo vinha dessa amargura, dessa falta de perdão, dessa coisa que ele tinha com a mãe dele. E aí vamos passar para o próximo caso. Aí a Piper levantou a mão lá, né, nessa aula que fazia parte desse curso de Harvard, e ela disse assim: não, peraí, mas e aí, o que foi que aconteceu? Ele perdoou a mãe? A vida dele então mudou? E aí o terapeuta falou: não é disso que era o nosso assunto. E aí as outras pessoas começaram a levantar a mão também. Não, mas assim, como é que ele vai Ele falou assim: para. O que vocês queriam é que ele tivesse um coração que perdoava, mas a gente não pode dar isso a ele. A gente pode mostrar que alguém devia perdoar, mas a gente não sabe fazer uma pessoa perdoar. A gente não sabe fazer nem a gente perdoar. Vocês queriam que ele tivesse um novo coração, e vocês queriam que eu, como um terapeuta, desse a ele um coração que perdoasse a mãe dele, mas eu não sei como fazer isso. Não podemos fazer isso. Isso está além do nosso alcance, fazer alguém perdoar alguém. Você pode dizer: perdoar essa pessoa seria muito bom para você. É isso que Niederman está dizendo. Nós sabemos o que é bom, mas por que nós não conseguimos fazer o que é bom? Ele não perdoava a mãe dele, ou se ele ia perdoar ou não ia perdoar, eu não posso fazer nada a respeito disso. Era o que Paulo estava dizendo quando ele tinha que ter um novo coração, porque o não cobiçarás o matou.
E quando termina isso, você vê, nós só podemos dizer como ele devia viver uma vida de perdão e perdoar sua mãe, mas nós não sabemos fazer ele fazer isso, e não podemos mudar o coração dele. Vocês queriam que a gente fosse Deus, e eu nem acredito em Deus. Eu não sei como ele perdoa a mãe dele, não tem como fazer. Então, se você está procurando, ele respondeu para Perpet, um coração perdoador, você está no departamento errado com os homens. Os homens não sabem dar às outras pessoas um coração que perdoa, um coração que não se ressente, um coração que não deseja o que não deve desejar. Não sabemos, não podemos dizer, esse teu desejo por isso está te destruindo, mas não sabemos fazer essa pessoa parar de desejar aquilo. Não libertamos as pessoas das suas escravidões. Não podemos dar a ela um outro coração que deseje outras coisas. Podemos falar, vai para a praia, olha para o sol, vai para a montanha, respira o ar puro, mas em que isso vai ajudar ele a perdoar a mãe dele? Ele vai descer da montanha e vai continuar não gostando da mãe dele, tendo os mesmos ressentimentos, porque ele precisa de um coração diferente do dele, mas isso não está no nosso departamento, pelo menos é um terapeuta honesto. Então qual é a solução? Versículo 6, olhe para isso, é incrível. Isso é um presente de Deus. Isso não é algo que você pode fazer, é algo que Deus faz. Apesar de ser banido e ser expulso, o verso 6 diz: o Senhor seu Deus vai circuncidar o seu coração. Essa é a linguagem metafórica usada aqui. O que significa? Bem, se a gente tem que entender que Deus circuncida o coração, como Paulo diz que a gente tem que ter um novo coração, a gente tem que entender o que é coração e o que é circuncisão, porque senão você não entende o que é circuncidar o coração. Se você, mesmo que você soubesse o que é coração, mas não sabe o que é circuncisão, você não sabe o que é circuncidar o coração. E se tu souber o que é circuncisão, mas não souber o que é coração, você não vai saber o que é um coração circuncidado. Então, primeiro de tudo, o que são os corações? Você diz, bem, eu sei o que é coração. Nossa cultura, normalmente nós, e até os cristãos, têm a mesma ideia do que é o coração. A gente acha que é o coração, e a pessoa diz, o coração é a fonte de todas as nossas emoções e dos sentimentos, em oposição à cabeça, à mente. Por que a pessoa assim, eu sou muito coração, eu tomo decisões com o coração. Você vê, ela está com uma definição falsa do que é coração. E muitos cristãos vão dizer a mesma coisa, às vezes eu tomo atitudes muito com o coração. Ela está dizendo, eu nem penso, né? Eu fui lá e fiz, foi o impulso do coração. Ou seja, a gente diz que o coração é a fonte das emoções em oposição à nossa cabeça, que pensa, não é? Então, se meu coração é mau, eu diria que minhas emoções são mais, mas minha mente até que pode ser boa, não é? E eu ajo com o coração. Isso está errado, de acordo com a verdade de Deus. Não é essa a definição. A Bíblia não usa a palavra coração dessa maneira. E é muito perigoso quando a nossa cultura usa palavras com definições opostas às de Deus, e a gente pega as definições da cultura e traz para a Bíblia. É óbvio que a Bíblia passou a ser um livro fechado para nós quando a gente diz isso, porque a gente está definindo as palavras não conforme Deus, mas conforme o mundo, a cultura, o humanismo. Então a Bíblia não usa a palavra coração da maneira como usamos. Deixa eu só ver aqui a hora. Não, está ali. Põe a hora para mim aí sim, melhorou. Então, na Bíblia, o coração é o centro do eu, é o centro de tudo. O coração não é o centro das nossas emoções, ele é o centro do eu atuante. Então, o coração controla não apenas as suas emoções, ela controla os seus pensamentos, o teu coração. O teu coração controla a tua vontade, e o teu coração controla as tuas ações. É por isso que a gente justifica o mal. Por exemplo, você sabe que algo é errado, mas o coração faz a tua mente começar a pensar em um monte de maneiras com que aquilo, no teu caso, não é errado, porque o coração controla a mente. Ele controla os teus sentimentos, a tua mente, e ele que controla a tua vontade e as tuas escolhas. É por isso que Jesus diz que, sendo o coração mau, se a luz que é em ti, que é o coração, que controla tudo, se ele é trevas, Jesus diz, quão grandes são essas trevas, porque as trevas então, elas estão na mente, estão na vontade, estão nos sentimentos, não há escapatória dessas trevas.
Porque não há nada luz em você. Ele diz: se a luz que é em ti, que é o seu coração, que seria o centro de tudo, é trevas, então tão grandes são essas trevas. Porque as trevas estão controlando a mente, estão controlando a vontade, estão controlando as emoções, estão controlando as suas escolhas, está controlando o seu fazer, o seu querer e o seu efetuar. Se ele é trevas, então as trevas estão controlando tudo. Não há algo em você para sair disso, porque tudo é controlado pelo que está em trevas, que é o coração. Portanto, você não pode usar a mente para escapar, porque a mente é subserviente ao coração. O coração é o eu atuante, porque na Bíblia o coração é o centro dos seus compromissos fundamentais, as coisas que você mais acredita, as coisas que você mais espera, as coisas que você mais se apoia, as coisas pelas quais você vive, a maneira com qual você interpreta a vida, a atitude de todas as pessoas. O coração faz isso botando você no centro. As coisas que você olha e diz: se eu tivesse isso eu seria feliz. Então é o teu coração. Ele está dizendo: é isso que vai te fazer feliz. Jesus está dizendo: se eles forem trevas, se ele for trevas e dizer para você o que vai te fazer feliz não é o que te faz feliz, então quão grandes são suas trevas. Você não tem como escapar dela. É isso que a depravação é total, porque a depravação, o pecado dominou o coração do homem. E como o coração controla tudo, não há nada no homem que pudesse ser o lugar onde ele colocasse o pé para sair do abismo. Ele está lá. Não há nada. Mas quer que sejam as coisas que você considera dessa maneira, elas determinam tudo. E é por isso que Jesus disse: onde está o teu tesouro, está o teu coração. O teu coração está sempre focado naquilo que ele acha mais importante: você mesmo, seus próprios interesses. E ele julga tudo, faz tua mente, tuas escolhas, tua vontade. E é isso que é o núcleo central da cobiça: o teu coração. Então Jesus disse: pois onde tiver o seu tesouro, aí estará também o vosso coração. E a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos são bons, tudo será luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes são as tuas trevas. Ele está dizendo: se teu coração fosse bom, você ia saber viver em qualquer situação. Jesus podia sofrer, podia ser abandonado, podia ser cuspido, podia ser crucificado, podia ser... mas ele, em todas essas situações, estava se saindo de maneira que Deus era glorificado por causa do seu coração. Nós costumamos dizer que são essas situações que estão fazendo a gente tomar as decisões erradas, quando na verdade as situações não têm nada a ver com isso, é o coração. O seu problema é o seu coração, porque se o seu coração é trevas, quão grandes são as tuas trevas. Veja, para alguns de vocês, sua maior alegria não é o que deveria ser sua maior alegria, mas é o coração que está definindo isso. E o seu maior medo não deveria ser, todos os seus medos e ansiedades, é porque alguma coisa está definindo o que você devia temer mais, e está errado. Então isso está controlando a tua vida, está controlando o teu pensamento. Se alguém falar para você isso, você vai ter uma justificação, porque o coração controla a mente também. Porque suas emoções fluem desses compromissos fundamentais do coração. Elas são moldadas por esses compromissos fundamentais, e todas as tuas decisões, e todo o seu pensamento, e toda a sua imaginação também é controlada pela mesma coisa. O coração é o lugar onde você decide o que mais te motiva, onde é decidido isso, onde é decidido o que te empolga, é onde é decidido o que captura a tua imaginação, os teus sonhos, o que você acha bonito, o que você acha atraente. Não adianta alguém dizer assim: olha como isso é bonito, olha como Deus é lindo. Se o teu coração não acha ele lindo, não importa o quanto alguém diga que ele é lindo, você não acha ele lindo. Por isso que Jesus disse que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Qualquer que seja, ou quaisquer que sejam essas coisas, isso afeta tudo, molda todo o resto. Ele molda a mente, o pensamento,
a volição, o fazer. Então, o que é um coração circuncidado? Agora que a gente sabe o que é o que é um coração circuncidado? A circuncisão era o ritual pelo qual os israelitas passaram quando eles se comprometeram em obedecer a Deus. Eles iam ter uma marca que eles carregassem com eles. A circuncisão era obedecer a Deus quando eles se comprometiam em servi-lo em aliança. Ontem no casamento eu estava falando como os animais eram partidos. Então Deus encontrou uma maneira, porque os animais eram partidos, mas depois acabava a cerimônia, e é óbvio que os animais acabou ali e tal, você não ia ficar carregando os animais, mas então ia haver como partir os animais, ia haver nos próprios pessoas que se aliançaram com Deus, eles iam carregar o corte, a marca do que era a aliança. Então o coração circuncidado, é óbvio, não é uma coisa física, não é? Como era a circuncisão, é uma metáfora, não é? Mas é óbvio que a metáfora quer dizer algo real, algo importante. Quer dizer que você precisa de um coração circuncidado. É a maneira de Deus e de Moisés, naquela série de sermões finais, dizer: não é suficiente você obedecer a Deus, não é suficiente você fazer o que Deus está movendo, dizendo como um dever. Não é suficiente obedecer a Deus externamente, que é o que Paulo achava que fazia, e enquanto ele não percebeu que era o 10º mandamento, ele achava que estava vivo. Então veja, a circuncisão representa o externo, o corpo, o físico. E um coração circuncidado está dizendo: não basta servir a Deus apenas porque você tem que fazê-lo, porque é o certo. Você deve servir a Deus porque você quer, porque você ama. Você amava o pecado, agora você tem que amar a santidade. Você não pode buscar a santidade continuando amando o pecado. Os homens lá fora não estão falando: eu tenho que pecar hoje, essa coisa difícil de pecar, não é? Agora eu acordo de manhã, tenho que ficar pensando em como vou pecar. Se eu me distrair, eu passo o dia inteiro sem pecar. Não é assim. Os seres humanos não pecam por uma regra externa, eles pecam por causa do coração deles. Eles amam isso. Ninguém precisa ordenar, ninguém precisa mandar. Eles realmente obedecem o pecado. O pecado realmente reina dentro deles, não num livro. Que pecado eu tenho que cometer hoje? Vou ter que fazer isso, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Vai ser difícil, porque que esforço que vai ser fazer isso. Deus está dizendo isso. O coração circuncidado não vai servir a Deus apenas porque você tem de fazê-lo. Você deve servir a Deus porque você quer, porque você ama. Jesus diz: eles amaram mais as trevas, então você tem que amar mais a luz. E o velho puritano certa vez disse que, eu estava lendo há muito tempo atrás, que a grandeza do ser de Deus exige um amor que não pode ser a resposta de uma exigência. A grandeza do ser de Deus, ele diz, exige um amor que não pode ser apenas uma resposta a uma obrigação. O que isso significa? O que nós fazemos com a nossa solidão? O que os homens lá fora fazem com a solidão? O coração deles leva eles a sonhar, desejar, querer coisas de acordo com a escuridão. Ninguém, quando ele está sozinho, ele começa a sonhar, a almejar, a imaginação dele voa. Quando nós estamos na mesma situação, o que acontece? Sobre o que você sonha, automaticamente, instintivamente, o que você deseja, o que você planeja, o que a ideia de que vai te fazer feliz e pleno vem, que sonhos vêm, que imaginações fluem automaticamente, não porque você lê um livro tem que pensar aquilo, mas porque elas estão lá. O que mais você gosta de ler? O que você mais ama instintivamente, automaticamente, não porque precisa, não porque quer. Pense num homem natural. Ele está ali, ele não tem nenhuma ordem que ele tem que ler alguma coisa, ou tem que pensar em alguma coisa, ele só está pensando. No que ele pensa? O que ele sonha? O que ele quer? É aí que está o seu coração. Onde o teu coração vai nesses momentos, está dizendo onde o seu coração está.
E essas coisas são as que você estabelece no coração. O que são essas coisas? Cada um de nós, gente, pode olhar para nós mesmos, não é? E você pode estabelecer coisas essenciais diferentes, como acontece. Alguém do sexo oposto, sua carreira, dinheiro, não sei. Mas a maior coisa do mundo, a maior coisa do universo, a coisa mais bela, a coisa mais digna, a coisa mais do mundo é o quê? É Deus. Mas nossos corações naturalmente não se fixam nisso. Não é nele que está o nosso tesouro, nossos sonhos, nossos planos, nossas ideias de futuro feliz. Assim que o homem é. Então todas as coisas que o homem sonha é cobiça. Nos seus melhores momentos. E você vê, aqui não importa o que, se certo em si mesmo ou não. Mas se no entanto você tivesse um coração circuncidado, e se no entanto Deus viesse de fora e corrigisse o seu coração para que a coisa que você mais deveria fazer fosse a coisa que você mais quer fazer, a coisa que você deve fazer ser a coisa que você mais ama, a coisa que você deve fazer ser a coisa que você mais se sente animado em fazer ao mesmo tempo. Esse é o coração circuncidado. A única cura para a cobiça. Isso é algo espantoso. Que a coisa que você mais deseja fazer seja a coisa que você mais deveria fazer. Que essas coisas se encontrem. É por isso que John Newton, né, um grande pastor, realmente compositor de hinos, e aí, então ele mistura grandes teologias, a grande teologia que ele pregou a esses hinos. Então ele acho que tem mais de 400 hinos. Apesar de Amazing Grace ser o mais conhecido, ele tem uma quantidade enorme de hinos e uma quantidade enorme na sua obra teológica. Há um hino dele que diz: nosso prazer e nosso dever, embora antes opostos, ou seja, o que devíamos fazer e o que queríamos era oposto antes. Ele está falando dele antes da graça maravilhosa, né? Desde que vimos sua beleza, a beleza de Cristo, estão unidos para nunca mais se separar. Essa é a descrição de John Newton do novo coração. E o momento em que você se encontra, e você encontra o seu prazer e seu dever indo em direções diferentes. O meu dever era esse, mas meu prazer é aquele. Então, é o oposto disso, o oposto do coração circuncidado. Eu tenho que fazer isso, eu devo fazer isso. Eu acredito em Deus, eu sei que Ele é a coisa mais valiosa, mas Ele não é a coisa que eu mais desejo. Eu sei que Ele é a fonte de toda alegria, mas eu acho que outra coisa vai me dar mais alegria do que Ele. Sei que eu tenho que fazer isso. Eu sei que eu preciso ser uma pessoa assim, fazer essa coisa aqui, mas a minha paixão não está nisso. Então as coisas que eu mais desejo não são as coisas que eu devia desejar. Paulo diz: essa é a escravidão. E na segunda estrofe desse hino de John Newton, ele diz: nosso prazer e nosso dever, na verdade, ele repete, embora antes opostos, desde que vimos sua beleza, foram unidos para sempre. E quando isso acontece, você tem um coração circuncidado, você tem um novo coração. É isso que Jesus disse, que a gente vai cear daqui a pouco. Essa é a nova aliança, na qual Deus lhes dará um novo coração. Então, algo tão grande assim deveria estar em toda a Bíblia. Você diz, e está, com vários nomes diferentes. Ezequiel, Jeremias, dizem que Deus lhe dará um novo coração. Moisés está dizendo que é um coração circuncidado. É a mesma coisa, você vê. E não apenas um coração circuncidado. O Espírito de Deus diz: eu escreverei minha lei no seu coração, para que você me ame. Quando Jesus fala com Nicodemos, em João 3, ele cita Ezequiel 37. Você deve nascer de novo do Espírito. E Nicodemos era alguém extremamente zeloso como Paulo, com o fazer. Mas você vê, havia uma desassociação entre o fazer e o querer.
nele. Ele se esforçava para fazer coisas, mas não era lá que estava o seu coração. E a mesma coisa então é dita: nascer de novo, nascer do Espírito, receber um novo coração, um coração circuncidado, tudo são coisas sinônimas na Bíblia. Essa é a solução para o problema humano definitivo, que sabemos, como Niederman disse, por que não conseguimos ser o que sabemos que devíamos ser? Por que não conseguimos ser bons? Então, como a gente sabe se a gente tem isso? Como você sabe se tem esse novo coração ou esse coração circuncidado? Existem 3 sinais embutidos nos versículos no sermão de Moisés, no versículo de 6 a 8, que acho que são extremamente importantes para saber se você tem um coração assim ou não. Aqui está o primeiro sinal. Bem, as 3 palavras, que nos dizem, os 3 sinais são amar, obedecer e viver. E todas elas estão aqui, né? No versículo 6 diz: Deus circuncidará o seu coração para que você o ame de todo o coração e de toda a alma. O que isso significa? Bem, o primeiro sinal de um coração mudado, ou de um novo coração, ou de um coração circuncidado, é uma mudança na quantidade de conhecimento religioso. Não é? Mas na qualidade da consciência espiritual. Isso é muito importante, porque você pode empilhar conhecimento correto, mas essa pilha de conhecimento correto, necessariamente, há pessoas que realmente estão há 20 anos ouvindo bons sermões, elas não mudaram absolutamente nada. Conversão ou novo nascimento, ou novo coração, não é uma mudança de quantidade de conhecimento, simplesmente é óbvio que é através da verdade que alguém é regenerado, é através da verdade que ele é santificado, mas não há correlação em mais conhecimento e um coração mudado. É uma nova qualidade e consciência espiritual, quando diz Deus circuncidará o seu coração. Moisés sempre tinha pregado bons sermões para aquelas pessoas. Sempre que esse novo coração é mencionado em termos de linguagem sensorial. A Bíblia usa repetidas vezes a linguagem sensorial para falar desse coração. Se você voltar, por exemplo, em Deuteronômio 29, verso 13 e 4, é apenas um capítulo antes do capítulo que a gente está vendo, que é capítulo 30, né? Ele diz: Deus dará a você um coração para entender, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Você vê coisas sensoriais, olhos para ver e ouvidos para ouvir. O que isso significa? Já que todas as pessoas, a maior parte, tem olhos e eles funcionam, e tem ouvidos e eles funcionam. Você conhece a doutrina, você conhece Deus, conhece a santidade de Deus, conhece a justiça de Deus, conhece o amor de Deus, conhece essas coisas. Mas quando você recebe um novo coração, Moisés está dizendo, você verá isso, você não apenas saberá a respeito disso, você vai provar isso sensorialmente. Por isso que ele usa a linguagem sensorial. Você vai saber ao experimentar, o que é diferente de saber de outra forma. Você vai realmente experimentar aquilo que você sabe. Como Jonathan Edwards diz, você pode saber que o mel é doce. Você já sabe, então, é o conhecimento do mel. E você pode até saber toda a estrutura molecular do mel, e você é um mestre sobre o mel. Mas isso não é conhecer o mel como quando você bota o mel na boca e você sabe, é doce, é maravilhoso. Você vê, você tem boca para sentir o mel. É isso, por isso que Deus está usando a linguagem sensorial. Você vai ter olhos para me ver, vai ter ouvidos para me ouvir, e não só saber que Deus fala coisas maravilhosas e faz coisas maravilhosas. E por isso que a Bíblia diz: ó, prove e vê que o Senhor é bom. É outra linguagem social, como quando você prova o mel. Em vez de simplesmente ter uma palestra sobre o mel na melhor lugar do mundo de palestra, e você se tornar um expert do mel, isso é maravilhoso, mas prova o mel e vê como ele é doce. Deus está dizendo: ó, prova e vê que o Senhor é bom. Só Deus pode dar um coração que faz isso. Olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para sentir. Então, Jonathan Edwards, que eu estava mencionando, né, ele viveu numa época que é muito diferente da nossa, porque todas as pessoas que Jonathan Edwards conhecia eram cristãs, todas,
pessoas em Northampton, Massachusetts, eram batizadas. Todas acreditavam em Cristo, todos acreditavam que Ele morreu e ressuscitou para nos salvar. Então Jonathan Edwards podia ser uma pessoa que fala assim: o que eu vou fazer nessa cidade? Essa cidade é maravilhosa. Todos creem em Cristo, todos em Massachusetts acreditam em Cristo, todos dizem que Ele morreu para nos salvar. Hoje em dia a gente diz até que se uma pessoa não acredita no que a Bíblia realmente diz, mas diz que crê em Cristo, ela está salva. Mas Jonathan Edwards sabia que todo mundo na cidade dele dizia que acreditava em Cristo e ouvia a pregação do Jonathan Edwards, mas ele não era tolo assim. Todas as pessoas eram batizadas na igreja, todos acreditavam na Trindade, todos acreditavam na divindade de Jesus e que Ele morreu pelos nossos pecados. Ainda assim, Jonathan sabia que na verdade, e todas as pessoas que realmente conhecem Deus sabem, o que as pessoas têm muito medo de falar cada vez mais, já que eu já disse que as pessoas são muito específicas no que é a verdade, até você colocar gente de fato a verdade, ou uma igreja. Aí as pessoas, não, apesar de a gente, não, se tiver outro evangelho que não seja esse evangelho, seja anátema, seja maldito. Se um anjo pregar um evangelho diferente, seja anátema. Não, mas aquela pessoa ali também, aquele que era teu amigo, aquele grande pastor, ele está pregando um evangelho diferente. Mas eu acho que ainda é o evangelho. Está vendo? Quando a pessoa tem nome, se é alguém que eu gosto, aí não, aí um anjo do céu é anátema, qualquer um era anátema. Mas aquela pessoa ele está pregando diferente. Não, mas ainda assim é salvo. Ainda assim, ele quer que Cristo... mas o anjo que você disse que ia pregar outro evangelho, estava pregando o evangelho. Ele estava só pregando uma coisa diferente do que é a verdade, mas estava falando do evangelho. E aí você disse que é anátema. Não, esse anátema é o anjo, ou todo mundo, mas essa pessoa não. Aquele lá não, aquele lá também não. E aquela outra também não. Ou seja, na prática, tudo é mentira. Jonathan Edwards, ele não era tolo. Todo mundo na sua cidade acreditava que Jesus morreu, acreditava na Trindade, acreditava que Ele morreu pelos nossos pecados. Isso, apesar do fato de todas as pessoas lá na cidade dele serem batizadas e viverem razoavelmente pelos princípios cristãos, ele sabia que a maior parte não tinha um coração circuncidado. Eram batizadas, eram membras, e ele sabia que várias não tinham um coração circuncidado. Então, Edwards viu isso, e qualquer pessoa séria com a palavra de Deus sabe. Mas ao contrário de nós, e ao contrário de uma geração que talvez seja a mais covarde entre as gerações, ele falou muito sobre isso. Ele não ficava falando todo mundo simplesmente que era batizado na cidade de Northampton ou em Massachusetts, era tudo salvo porque todos criam em Cristo, todos eram batizados e todos acreditavam na Trindade, etc. Ele realmente escreveu 4 livros a respeito disso, 4, para mostrar o que é uma pessoa realmente regenerada e o que ela não é, e o que não é. No entanto, se a gente pudesse pegar isso e resumir essa grande literatura dele a respeito disso, basicamente algo que ele disse aqui vai sintetizar as profundidades do que ele falou. Ele diz assim: pessoas com um novo coração amam e obedecem a Deus pela beleza atrativa que Deus tem em si mesmo. Elas não amam e obedecem a Deus porque tem que fazer isso. Elas não amam e obedecem a Deus para obter coisas, mesmo que seja perdão, salvação. Elas não amam e obedecem a Deus como um meio para um fim, não ir para o inferno. Elas obedecem a Deus porque amam como um fim em si mesmo. Elas amam Deus esteticamente. Ele falava muito sobre a beleza estética de Deus. Um anjo não obedece a Deus para não ir para o inferno. Sim, para aqueles que já ouviram essa ilustração, essas várias pequenas coisas que sintetizam pensamentos profundos como esse, devem ampliar isso. Às vezes a gente faz muitas coisas porque a gente tem que fazer,
Você já talvez tenha que ter lido muito livro quando estava no ensino médio, na faculdade, que você não queria ler, mas você tinha que passar. Você tinha que fazer a prova, você achava até chato, mas tem que ler, porque o seu interesse não era aquilo em si. Então, por que eu, por exemplo, leio tanto agora? Não é para passar em nada, não é? É porque eu tenho um prazer na própria coisa em si. E não estou vendo a utilidade simplesmente daquilo que vai ter da minha vida, ou aquelas horas que eu estou investindo para algum propósito específico. E essa é a grande diferença. Você pode ter que um dia na sua vida, por exemplo, quando eu estudava no Vila Lobos, apreciação musical, você tinha que identificar os estilos pelo estilo qual era o autor? Era Mozart, era Beethoven, era Bach. Então, algumas pessoas podiam estudar aquilo só porque elas eram obrigadas, elas tinham que passar, elas queriam mesmo tocar um instrumento. Aquilo ali depois jogado fora. Então, mas aí depois, às vezes, anos depois, a pessoa adora escutar Bach, mas não é para passar mais nada, é só porque ela gosta, só porque é o seu prazer, e ela vai gastar dinheiro com isso, com livros. Ela não está interessada em alguma coisa em si, não é? Ela tem interesse na própria coisa. E Jonathan diz: o coração circuncidado é aquele que ama a Deus esteticamente, não é? E então ele diz: Deus não é útil para essas pessoas, Deus é lindo para elas. E Jonathan essencialmente está dizendo isso: uma pessoa com um novo coração para obedecer a Deus apenas porque tem que fazer isso, para obedecer a Deus porque isso leva a algum lugar, leva a um casamento melhor, leva a uma sensação de perdão, a uma coisa, a melhores relacionamentos na família, melhor comunhão com as pessoas, e também me leva para o céu. É bom para casamento, é bom para a sociedade, é bom para muitas coisas. Ele diz: não são pessoas que têm um novo coração, mas essa pessoa que tem um novo coração começa a encontrar Deus esteticamente belo em si mesmo, apenas quer estar perto dele. É por isso que elas obedecem. Elas obedecem para agradá-lo. Elas obedecem porque acham ele lindo. Elas obedecem porque esse é o prazer delas. É quase Jesus dizendo: fazer a vontade do meu Pai não é o que eu tenho que fazer, é minha comida, é minha bebida. Eu sinto essa necessidade. É como uma água descendo na minha garganta seca. É como a comida deliciosa chegando no meu estômago vazio. Obedecer meu Pai é isso. Não é eu tenho que fazer para alguma coisa. Pessoas sem um novo coração obedecem a Deus, é óbvio, porque elas às vezes sabem que aquilo é certo, ou precisam obter coisas, elas querem obter o perdão, mesmo quando são coisas boas, não é o evangelho da prosperidade. Elas querem obter perdão, elas querem obter bênção, elas querem obter o céu, elas querem obter uma morte em paz, elas querem obter. Elas obedecem a Deus para obter coisas, mas as pessoas com novos corações obedecem a Deus para obter Deus. Jonathan Edwards diz: elas querem Deus, elas querem estar com Ele, elas querem desfrutar dEle, elas querem sua companhia. Elas não estão obedecendo a Deus, não tem nada a ver com a lei. É por isso que a ideia de que a graça faz alguém viver uma vida que desonra a Deus, porque agora ele já está salvo, é óbvio que essa é a teoria de um coração não circuncidado. Como resultado, pessoas com esse novo coração podem ter estado na igreja por anos e conhecer doutrinas antes de ter um novo coração, e isso não faz nenhuma diferença. Mas uma vez que elas recebem um novo coração, as mesmas doutrinas ganham vida. Isso é, elas eram apenas abstrações. Jesus é o deleite da alma. Ela fala, para ela é uma abstração, ela não consegue, ela não pode provar o deleite. Então ela vai para o humanismo secular e explica por que ela não tem deleite. Eu sei, você vai ver sempre isso. Eu sei, mas você não tem, você está assim nesse estado, mas você não. Mas o amor de Deus, pastor, eu sei que Deus me ama, mas aquela pessoa que eu me amava me abandonou. Então
Então, na verdade, o que eu sei que Deus me ama é dizer, mas isso não faz diferença. Diferença era o amor daquela pessoa, ela não me ama mais, agora a minha vida acabou. Eu sei que Deus é soberano. Quando a pessoa diz, você já vem, não é? Eu sei que Ele é soberano, mas... Então, é o mais. A pessoa não prova que Deus é soberano. Ela não tem ouvidos quando ela fala isso. Ela não tem olhos para ver. A pessoa diz, eu sei que Deus é suficiente, mas se eu não tiver outra coisa aqui, como é que vai ser? Então você vê, ela não sabe que Ele é suficiente. Ela sabe porque disseram para ela. Ela sabe como aquele Niederman diz que as pessoas sabem o que é bom, mas elas não conseguem fazer, elas não têm como experimentar. Mas quando você tem um novo coração, Moisés está dizendo, Jonathan Edwards, essas coisas se tornam realidades. Você vê o amor de Deus e antes você apenas sabia que Deus ama, mas você diz, eu sei que Ele me ama mais, mas agora o amor de Deus é como mel colocado na boca. Você sente, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quer dizer, nós não aprendemos simplesmente uma palestra sobre o amor de Deus, ele foi derramado em nossos corações. Você sente o poder de Deus, mas antes você apenas acreditava que Deus é poderoso. Você falava sobre a graça, mas ela não era maravilhosa, não para você. Em outras palavras, coisas que antes eram apenas abstrações se tornam incrivelmente galvanizantes, ou seja, você fica com um teflon na vida, as coisas não colam em você por amargura, como amargura na sua vida. Por quê? Não importa que coisas sejam, porque Deus é tão real que Ele te reveste de um teflon que não tem raiz de amargura na sua vida. Elas são emocionantes, são transformadoras. Em segundo lugar, isso muda você. Veja, o ponto principal de toda essa passagem é que por causa desse coração mudado, você obedece. Você não obedece para ter um coração mudado. Você não pode obedecer para obter um coração mudado, porque a tua obediência ia ser com um interesse que, óbvio, não é em Deus, é no que você quer. O coração mudado não é o resultado da obediência, a obediência é o resultado do coração mudado. O coração mudado vem como um presente da graça de Deus, e a partir do coração mudado flui uma vida agora que quer estar com Deus e quer obedecê-lo. As razões que o Evangelho dá para a obediência não tem nada a ver com a lei. A pessoa já sabe que a lei não o condena mais, mas tudo que ele quer é obedecer a Deus. Muitas pessoas não falam, mas como assim? Para quê? Por que tem que obedecer se eu já estou salvo? Esse é o argumento de cristãos, porque é óbvio, ele não tem um coração circuncidado. Se você realmente tem um novo coração, você muda. Você muda porque tem um novo coração, você não muda para ter um novo coração. Há pessoas que dizem, eu gosto de você, do que você acabou de dizer sobre Jesus, isso me move. Bem, quando eu estou no culto, eu acho tudo maravilhoso, as músicas me emocionam, a pregação me emociona, eu acho o sermão ótimo, eu amo os sermões, isso é maravilhoso. Mas Jonathan Edwards diria que essas pessoas ficaram impressionadas, a menos, ele diz, Jonathan Edwards diria para você, eu fico feliz que você goste dos sermões do Josemar Bessa, talvez eles façam você chorar, isso é maravilhoso, você sente, mas você não sente a realidade espiritual se você não mudou. Você ficou emocionado, mas você foi embora e tudo se passou. Bem, as pessoas que te conhecem vão começar a ver que esses sermões não são só algo que você gosta, são coisas que te mudam. Você podia dizer antes que não podia ter nenhuma paz e alegria, mas você só não gosta desses sermões, eles começaram a te dar paz e alegria. O versículo 6 diz, o Senhor seu Deus circuncidará o seu coração para que você ame e viva. O que significa? Eles não estavam vivos antes? Paulo disse, então eu morri. Não está falando sobre vida biológica, está falando sobre vida espiritual, não é? Aqui está o que é importante, a vida biológica, ela vem gradualmente. E eu acho que isso é importante, a vida espiritual, ela também funciona assim.
Eu tenho certeza que muitas pessoas, quando ouvem a gente pregando desse jeito, esses 2 primeiros pontos, amar a Deus, significando que Ele se torna a maior beleza em sua vida, e você começa a mudar, e você começa... muitas pessoas ficam assustadas. Poxa, esse é um padrão tão grande. E pense, isso é vida espiritual. Pense como é a vida biológica. Como ela começa? Ela começa com você sendo um bebê. Já está vivo? Óbvio que está. Mas olhe para os bebês. Eles parecem um caso perdido, não é? Os bebês. Você tem que carregar eles, porque senão eles não saem do lugar. Eles apenas tomam e tomam. Você tem que dar comida a eles, você tem que limpar eles, você tem que dar banho neles, você tem que carregar eles. Eles, sinceramente, parecem um caso perdido, porque eles não conseguem fazer simplesmente nada. Você tem que levá-los para todos os lugares, você tem que protegê-los das coisas, tem que proteger eles deles mesmos. Eu não consigo te dizer quantas vezes os meus filhos, quando eram pequenininhos, quando eles estavam chorando e gritando por algo, eu pensava, se você pudesse pelo menos raciocinar comigo, entender o que eu estou dizendo, mas é óbvio que isso não ajudava. Bem, a vida espiritual, apesar de ser essa realidade, no momento em que seu coração é circuncidado, no momento que você recebe um novo coração, tudo isso é implantado em você. É uma semente incorruptível, imortal, e leva um tempo para tudo. Jonathan Edwards ainda estava crescendo. Essas coisas não estavam prontas em quem está vivo espiritualmente, ou seja, não estavam plenamente desenvolvidas. Paulo diz em Romanos 7: eu me deleito na lei de Deus no meu íntimo. Ele é um novo homem, mas ele vê em seu corpo ainda coisas que combatem essa lei, outra lei operando. A lei, essa nova vida, ela é imortal, ela sempre vai vencer, mas há oposições. Isso não quer dizer que ele não estava vivo. Você vê, um bebê está vivo, e há um crescimento gradual inevitável, inexorável, como acontece com os bebês. Eles têm que ser carregados, mas não para sempre. Eles têm que ser alimentados, mas não para sempre. Eles têm que ser... É terrível como você vê crentes que são crentes há 20 anos. Eu sou uma velhinha perdida, ninguém me ajuda. Como assim? Você é essa ovelhinha que não sabe fazer nada. 20 anos? Você ainda é um bebê? Não pode ser. Simplesmente não pode ser. Apesar da nova vida começar muito parecendo frágil, ela é vida, ela é um poder, e ela é uma vida imortal. Ou seja, leva tempo, mas é orgânico. Um bebê vai ficar adulto com 20 e poucos anos, mas é orgânico. O crescimento é interno, não é coisa externa. Você vai botando coisas nele e ele vai ficando maior, porque você bota um capacete maior, um braço de pau. Não são coisas externas. Todo crescimento externo não é o crescimento da nova vida. Por exemplo, você pode aumentar uma pilha de tijolo, mas o que acontece? Você pode aumentar, pode até fazer uma torre de Babel com ela, mas o que acontece é que você só está aumentando o número de tijolos, não está ficando mais complexo, não está ficando diferente, é a mesma coisa, só numa maior quantidade. Está crescendo, mas você vê, isso não tem nada a ver com o crescimento biológico e muito menos com o espiritual, porque primeiro, o crescimento espiritual é uma coisa que acontece internamente. O bebê cresce porque a vida dele cresce, não é porque eu coloco coisas externas, não é? Você simplesmente colocando mais tijolo, a pilha cresce. O crescimento espiritual é de dentro para fora, há uma nova vida. É óbvio que ela precisa da instrução bíblica, ela precisa dos meios de graça, mas essa nova vida, internamente, tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, tem um coração para sentir. Ela está crescendo, de dentro para fora. O organismo está se tornando mais e mais complexo.
O cérebro do bebê está se tornando mais complexo, todo o seu organismo está se tornando mais complexo à medida que está crescendo. Não é só empilhar mais coisas iguais, mais tijolo um em cima do outro. É assim, o crescimento espiritual real é sinal de um novo coração. É que você não apenas cresce mecanicamente, mais conhecimento, mais doutrina, mais sermão, mais cultos, mais. Você não apenas aprende mais textos bíblicos, você não apenas leu a Bíblia mais vezes, agora já li 30 vezes, e recebe mais distintivos de cursos lidos, biblioteca maior, e faz coisas para os outros cristãos na igreja. Não, organicamente você se torna uma pessoa mais sábia, vai crescendo em complexidade aquilo, sabe? Como a mente do bebê, ele vai crescendo, mas o cérebro vai ficando mais complexo, e vai ficando mais sábio, e conhecendo mais coisas. Essas mudanças são internas. Você não só cresce mais em mais sermões que você ouviu, você se torna uma pessoa mais sábia, sabe lidar mais com o sofrimento, com a dor, com a crítica, com o desprezo, em como o mundo te trata. Você sabe lidar mais com perdas, e vai sabendo lidar com a morte. Você está crescendo em complexidade. Você não repete as mesmas coisas todo ano, aprendendo as mesmas coisas. Você está se tornando mais profundo, você está se tornando mais feliz, você está se tornando mais alegre. Você pode dizer como Paulo: aprendi a estar contente. Você vê, ele está dizendo o seguinte: eu cresci. Não foi uma coisa assim, eu fui crescendo, e agora eu aprendi a estar contente em toda a situação. Não era assim desde o início, não foi daqui para lá, eu fui crescendo essa nova vida. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Agora eu sei passar necessidade, estar com fome, ou ter abundância. Nada disso me afasta de Cristo, nada disso me coloca em parafuso, me coloca no buraco, ou me faz ficar elevado. Você se torna mais capaz de se arrepender mais rápido diante de Deus, mais forte. Paulo vai dizer: fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Tomai então da armadura. Você não vai ficar a vida inteira com essa coisa: eu sou uma ovelhinha, não sei o quê, ninguém está me carregando. Você se torna um soldado. Você pode resistir no dia mal. Você está crescendo, porque essa é a vida espiritual. Você cresce. É estranho se for diferente, porque não é vida. Você cresce. Agora, é óbvio que se você só juntar sermões sobre sermões nos próximos 10 anos, como alguém junta uma pilha de tijolos, no final a pilha de tijolos não é mais complexa. Ela é a mesma coisa que era antes, só que com mais tijolos. Você ouve 300 sermões, mas não se torna mais sábio, não sabe lidar com a dor, não sabe ter a tua alegria em Cristo não cresce. Você cresce na graça, você cresce na vida espiritual, você cresce no caráter espiritual. Isso é muito diferente do crescimento mecânico. Você tem esse coração. É isso que Moisés está falando. Alguns podem dizer: bem, quer dizer, você já nasceu de novo. Não importa o quanto hábitos difíceis você conseguiu mudar. Nicodemos era um pilar da sociedade. Mas Jesus disse: você deve nascer de novo. Você tem que ter um coração circuncidado. Tudo que tu está fazendo é amontoar pilhas de coisas, não há mudanças reais. O teu coração, que é a fonte das suas motivações, desejos, fazer, ele não mudou, é a mesma coisa. Deus não é mais belo, Deus não é mais lindo para você. Não é o que Jonathan Edwards dizia para a sua cidade em Northampton, ou toda Massachusetts: todos vocês são batizados, mas a maioria de vocês não tem um novo coração. Você diz: bem, alguns vão dizer: não sei, e eu devia ter determinadas experiências específicas. Não é. Você vê que as coisas são muito diferentes em como Deus salvou Pedro, como salvou Paulo. Algumas pessoas, fica evidente que Deus estava fazendo algo em Paulo muito antes daquele dia que finalmente
ele teve aquele encontro no caminho de Damasco, porque ele estava lutando contra os aguilhões. Mas Deus diz: é inútil, é inútil. Deus estava lá, ou seja, mas em todos os temas é um começo de uma nova consciência espiritual. É o começo quando eu parei apenas de saber sobre Deus. Isso é o começo de uma realidade espiritual. Foi quando todas as mudanças começaram de fato na minha vida. Às vezes não é dramático, nunca é imediatamente todas as coisas, já que é a vida que cresce. Você deve ter o teu coração circuncidado, você deve receber um coração circuncidado. Nós vamos cear e você deve saber se você tem isso, porque ter isso é o que define tudo. Não diga simplesmente nessa noite, se você às vezes quando ouve e pensa: ó Deus, me dê um novo coração, eu preciso de um novo coração. Por quê? Porque eu quero ser uma pessoa melhor. Não vai funcionar, não funciona assim. O que você deve fazer? Eu quero que você veja como Deus obteve um coração para nós. Deus começa a mudar as entranhas do nosso ser, nos mostrando não só que Ele nos dá um novo coração, mas como Ele obteve um coração para nós, um novo coração. Isso é que move a nossa alma. Como Deus obteve um coração para nós, nós fomos banidos, nós fomos exilados. Nós, em nossos pais, fomos banidos, e tudo que nós nascemos nesse mundo é com um coração que amava tudo menos Deus. E nossos pais no jardim, porque queriam algo que não era Deus, então todas as coisas caíram, eles foram exilados, foram banidos, foram expulsos, como o texto está dizendo aqui. E a resposta é que nós merecemos, como eu disse, não há nenhum plano de salvação na lei. A lei só diz que se você pecar, você está condenado. Aí, o que eu faço para não ser condenado? Você não faz nada, a lei já deu sentença. Temos que fazer. Você está condenado, você está debaixo da maldição, você só está esperando para ouvir o malditos no fim. A lei não tem plano de salvação. A lei diz que uma vez que você peca, você morre. Então volte para cearmos e pense na circuncisão. Muitos estão dizendo: eu não quero pensar sobre isso, porque essa foi a maneira pela qual os israelitas fizeram seu compromisso com Deus. Por que era assim? Por que tinha que ser assim? Por que não era uma coisa mais simples, assim, por que não fez uma tatuagem em vez de cortar o prepúcio? Que tal uma mecha do cabelo? Não é? Porque circuncisão, sangue, dor, cara, nojento. Esse é o ponto. Quando Abraão lá partiu os animais em Gênesis 15, caminhou, e Deus é que passou entre os animais. Por quê? Por que isso? Porque pedaços de animais mortos, como a gente sabe que a aliança era feita, eu prometo que farei o que eu devo fazer, ou então vou ser cortado. É isso que a circuncisão significava para os judeus. Nós obedeceremos. Nós temos a marca, nós temos o corte. Nós sabemos o que vai acontecer se nós não obedecermos. Porque a circuncisão era a dramatização da maldição do pecado, a maldição da aliança. Olhe para os elementos da Santa Ceia. Não são elementos leves, não é? Sangue, corpo partido. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Esse é o meu sangue. Qual a penalidade do pecado? Quando você mente para alguém, você cria uma separação entre vocês. Quando você trapaceia, quando você é cruel, cada ato que o ser humano faz o isola dos outros seres humanos. Cada mentira que ele conta deixa ele mais isolado. Ele tem que se proteger daqui em diante para não ser descoberto. Cada atitude cruel isola ele de outras pessoas. Todo pecado, ele é destruidor de comunhão. No inferno não haverá comunhão, não com Deus, não haverá comunhão entre homem e homem, não há comunhão entre os demônios, eles não se amam, eles não são companheiros, eles são sóis.
É o que o pecado faz. No fim, o inferno é que eu, que amava o meu ego, sou deixado para sempre com ele. Não tem comunhão com ninguém. O ego tomou tudo. Não tem espaço para isso. Não há companheirismo entre demônios, nem entre perdidos. Não há confrarias no inferno. O pecado não vai me alienar só de Deus, me aliena de todas as coisas, de toda a criação. Eu fico para sempre mergulhado em mim mesmo. É o egoísmo final, é a autopiedade final, é o vitimismo final. Eu fico ali chocando todas essas coisas, eu sendo o centro de tudo sem ter nada. É o verme que nunca morre. É ser separado das pessoas. Aqui Deus fala que eles vão ser banidos, separados do seu país, separado de Deus. A circuncisão representa o que deveríamos experimentar: ser banido de tudo e estar sozinho finalmente, porque é o que o pecado faz. Na cruz, então, séculos atrás, numa tarde, noite, que se transformou na escuridão mais palpável que esse mundo já viu, Jesus foi cortado, a circuncisão foi feita, espinho na testa, lança perfurando o coração, prego nas mãos. Ele estava sendo cortado. Quando ele disse: Deus, por que me desamparaste? Ele está dizendo: eu fui cortado de tudo, eu estou completamente sozinho. Ele não tinha ninguém, ele estava totalmente só, sem a face de Deus, sem a alegria que vem de Deus, a paz que vem de Deus, da comunhão com Deus, e de mais nada. É a solidão final. Ele não estava apenas sendo cortado fisicamente. Isaías 53 diz: mas ele foi traspassado por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Agora, e somente agora, porque a gente está no final desse sermão, você tem, e porque isso continuamente está vindo a você, se você tem olhado para o Evangelho continuamente, como Moisés, quando vai dizer as coisas mais importantes, deixou para a coisa mais importante final ser essa realidade, o verdadeiro problema final do ser humano. Você pode entender passagens como Colossenses 2, 1 e 12, que diz: cristãos, vocês foram circuncidados na circuncisão de Cristo, na cruz, e vocês foram batizados no batismo de Cristo. Você lê isso e pensa: o que? Mas agora, talvez quando você entende o que é coração, o que é circuncisão, o que Moisés está dizendo, o que Paulo estava dizendo quando estava falando sobre o 10º mandamento, na cruz Jesus Cristo estava experimentando o corte cósmico, que a circuncisão era só uma metáfora. Agora a metáfora não era mais metáfora, a metáfora era a realidade. A lei está fazendo o seu trabalho, e ela não tem um plano de salvação para um homem. Ela corta finalmente. É por isso que quando o homem pecou, como símbolo dela, Deus botou uma espada flamejante. Ela vai te cortar. Você não pode voltar. Você está cortado, está banido. Um dia Jesus foi em direção àquela espada. Jesus estava experimentando a circuncisão do julgamento. Ele estava sendo cortado. Ele estava recebendo o que nós merecemos. Ele estava recebendo a penalidade. Como eu disse, na porta do Éden estava aquela espada, e aquela espada o cortou. É por isso que eu posso voltar. É por isso que eu posso ter um coração circuncidado, porque ele foi circuncidado com a circuncisão que eu devia. E é isso, é a visão. Quando Deus dá olhos para ver isso, como ele diz, mas vai dizer: até hoje Deus não deu olhos para ver. Quando eu vejo Cristo dessa forma, então eu sou transformado, eu tenho um novo coração. É isso que me dá um novo coração. É isso que faz o que John Newton disse: o que antes era um dever, agora é o que nós mais queremos. Queremos obedecer por causa da beleza de Deus que nós vimos em Cristo. Não obedecemos porque por causa da lei e porque queremos ir para o céu. Obedecemos porque nós queremos comunhão com Ele, nós queremos provar cada vez mais, porque
porque provamos e Ele é bom. Nós não falamos, Deus, Ele é suficiente, mais, não temos mais agora. Deus realmente é alegria, mas não temos mais, Ele é alegria mesmo, é a alegria que eu experimento. Se o modo como Ele obteve um novo coração move as tuas entranhas, isso é o começo de um novo coração. Quando você percebe que o jeito que Ele nos deu um novo coração foi o coração dele ser literalmente traspassado por uma lança, e ele ser literalmente traspassado pela espada da lei, porque a lei não tinha nenhum plano de salvação. Então Deus começa a ser lindo para você, é o que Jonathan Edwards diz, e não mais útil. É lindo, e você apenas pedir a Deus, eu quero um novo coração para viver uma vida certa, está tudo errado. Para receber as bênçãos, se o que Jesus fez, seu corte, sua experiência, se o que Ele fez para obter um novo coração te comove, move, e esse coração é que controla a mente, a vontade, então você tem um novo coração. É isso que Jonathan queria para aquelas pessoas. Isso é a beleza que une prazer e dever, porque, como John Newton disse, nosso prazer e nosso dever, embora antes opostos, desde que vimos sua beleza, estão unidos para nunca mais se separar. E o próximo verso do hino diz: ver a lei cumprida por Cristo e ouvir sua voz de perdão transforma o escravo em um filho, e transforma o nosso dever na nossa escolha. A beleza do que Jesus Cristo fez na cruz, sendo a circuncisão, é que circuncida o nosso coração. Isso te comove, então esse é o começo do novo coração. Vai crescer, vai ser expandido. Paulo vai te chamar para conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, conhecer a largura profunda, a profundidade, mas o novo coração vai inexoravelmente nessa direção. Vamos ficar de pé. Sexta-feira chega trazendo a noite seu manto, Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas com seu beijo selou o destino, traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta, anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece.
mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre, marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a